Imagine que humilhação é essa, ter esse infeliz governando sobre nós, reinando sobre nós. Vamos acabar com a vida dele. E o seu irmão mais velho disse, não vamos acabar, não vamos matá-lo não, vamos jogar ele nessa cova, nesse poço, nessa cisterna aqui no deserto. E assim eles fizeram, jogaram José, nós sabemos a história, jogaram ele na cisterna. Quando eles jogaram José na cisterna, eles ficaram ali descansando e comendo pão. Logo eles observaram que estava passando uma caravana de ismaelitas. E eles tiveram a belíssima ideia de vender. Falaram, já que nós vamos deixar ele morrendo aqui, vamos vender que pelo menos lucro nós teremos para nós. E eles pegaram e venderam José. Quando eles chegaram com José ao Egito, logo visualizaram ele, viram que ele era uma pessoa formosa, que ele era uma pessoa bem cuidada, e logo compraram ele. E a história nos conta que Potifar, um homem muito poderoso, um homem que tinha uma autoridade muito grande, um capitão, era um eunuco de Faraó, uma pessoa como o braço direito de Faraó, comprou a José para que prestasse serviço na sua casa. E aquele homem achou graça de tão grande forma em José, que deixou na mão de José todas as coisas dele. Deixou a casa, deixou tudo por conta de José. E José a cada dia mais ganhava a confiança deles. Mas um parênteses eu quero abrir aqui, para que os irmãos possam analisar. Na vida de José pode ter passado muitos pensamentos. Ele de um adolescente que perdeu a sua mãe, ser traído pelos seus irmãos, estar em uma terra distante, agora tendo que trabalhar como um escravo. Ele poderia se lembrar dizendo, um dia eu sonhei, sonhos belíssimos na casa de meu pai, eu tinha o amor do meu pai todo dia cedo, imagino que Jacó levantava e beijava todos os seus filhos, e aconselhava sempre a José. Imagino ele ali na casa de Potifar, lembrando de tudo que ele tinha na casa do seu pai, pensando, será que esses sonhos são realidade? Será que aquilo que eu sonhei vai acontecer na minha vida? Ou será que eu vou morrer aqui no Egito? Quando eu vou ver novamente o meu pai que eu tanto amo? Quando eu verei novamente os meus irmãos, a quem eu tanto amo, embora eles não tenham esse sentimento por mim? E a Bíblia nos conta que Satanás ainda aumenta mais a tribulação por lado de José. A esposa de Potifar se apaixona por José, por ele ser um rapaz belo, por ele ser um rapaz formoso, e ela todos os dias ficava tentando, jogando o seu charme para cima de José e falando, José, deita-se comigo. José repreendia ela, dizendo, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o meu Senhor me entregou tudo o que tem aqui nas minhas mãos. Todas as chaves estão na minha mão, tudo eu posso tocar. Mas você, ele não me permitiu, e eu não vou fazer isso, não trairei a confiança dele. Certo dia, de tanto ela insistir, ela viu que não tinha ninguém na casa, ela agarrou a José pela sua roupa. José se livrou, deixando a sua roupa para trás, a sua camisa, podemos dizer assim. E ela logo começou a gritar para condenar a José. José fugiu dali e ela começou a gritar, dizendo que José tinha tentado violentá-la. Quando Potifar ficou sabendo disso, ele ficou muito irritado, muito irado. Mas imagine também você no lugar dele, se você não ficaria. Ele ficou muito irritado. Imagine agora a situação, a Bíblia não relata, irmãos. Mas imagine hoje em dia a situação de uma pessoa que é presa, quando ela é condenada ou ela é suspeita de ser um estuprador. Imagine a situação de José quando ele entrou naquela prisão. Imagine ele chorando e pensando, por que será que eu tenho que passar tudo isso? Eu que sou uma pessoa íntegra, eu que sou uma pessoa que sirvo a Deus, todos os dias eu converso com Deus, eu tenho a presença de Deus na minha vida. Por que será que eu tenho que passar por essa humilhação? Por que será que eu fui traído pelos meus irmãos? Por que será que eu perdi a minha mãe? Por que será que eu estou numa terra distante e não vejo solução nem saída para a minha vida? Eu digo a você, quantas vezes nós não nos sentimos assim, irmãos? Olhamos para o lado e para o outro, dizendo, o que eu fiz para merecer tais pedradas? Será que eu atirei pedra na cruz? O que eu estou fazendo para merecer que as pessoas tenham tanto ódio e tanta raiva de mim? Eu já vou te explicar, irmãos.
É porque quando Deus chama uma pessoa, quando Deus quer levantar alguém, quando Deus tem um projeto especial na vida de alguém, você pode esperar as calúnias, as pedradas. Isso faz parte, irmãos. Isso faz parte do teste que Deus tem para a nossa vida. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do formato. Isso faz parte da forma que Deus tem para nós. José está ali preso, mas mesmo assim ele não desanimou, continuou firme. E quando ele foi tentado a levar a palavra de Deus, ele poderia dizer: não, eu não vou falar desse Deus. Eu não vou anunciar o Deus Todo-Poderoso. Mas ele não fez assim. Quando ele estava ali na prisão, ele foi honrado. O carcereiro deixava tudo por conta dele, irmãos. Deixava tudo por conta dele. Imagina um preso tomando conta dos outros presos. E certo dia, entrou 2 presos ali em comum. 2 que estavam lado a lado com o faraó. Um era o copeiro e outro era o padeiro. E uma certa noite os 2 tiveram um sonho. O copeiro teve um sonho e o padeiro teve outro. E eles não conseguiam interpretar. E ninguém havia ali que conseguia interpretar aquilo. Quando José ficou sabendo, ele perguntou: o que está acontecendo que eu estou vendo que vocês estão tão preocupados? O que está acontecendo com vocês que eu estou observando? Que vocês estão tristes? Não, nós tivemos um sonho e nós não conseguimos discernir. Aí nessa hora José exalta o nome do Senhor dizendo: mas é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode discernir. Mas é o nosso Deus aquele que pode discernir. Eu posso ter sido traído pelos meus irmãos. Eu posso ter sido traído por outras pessoas. Mas eu nunca vou trair o meu Deus. Porque eu sei que Ele está comigo, meu irmão. Eu te convido a ter essa postura nessa noite. Os homens podem virar as costas para você. O seu pai e a sua mãe podem virar as costas para você. Os seus irmãos podem virar as costas para você. Mas tenha confiança em Deus. Porque Deus não te desampara. Deus não te abandona. Pode a mãe abandonar o filho que viu nascer, mas Deus nunca te abandonará. Deus de maravilha. Me conta o seu sonho, o que está acontecendo na sua vida. E eles contaram, e José disse: olha, copeiro, você daqui 3 dias estará servindo na mão de Faraó. E você, padeiro, daqui 3 dias a sua cabeça vai rolar, você vai morrer. Não deu outra. 3 dias depois o copeiro foi livre e foi servir Faraó. E o padeiro morreu. Passados-se 2 anos, José ainda naquela prisão. O faraó tem um sonho e ninguém consegue discernir. Ninguém consegue interpretar. E ele fica desesperado porque não havia ninguém ali que conseguisse dar uma resposta certa para aquilo. 2 anos depois, olha um gesto de gratidão. O homem que tinha sido abençoado, o copeiro lembra-se de que José tinha interpretado o seu sonho e diz a Faraó, dizendo: olha, tem um moço lá na prisão. Esse moço, dizem que ele é um estuprador. Dizem que ele não vale nada, não é da nossa terra. Mas eu vi nos olhos dele que ele tem algo sobrenatural. E eu não acreditei nessas acusações dele. E eu convido você a convidar ele a vir aqui, que tenho certeza que ele vai discernir o que é esse seu sonho. Mandaram chamar José da prisão, deram um banho nele, colocaram vestes nele, cortaram o cabelo, fizeram a barba. Quando vem José se apresentar diante de Faraó, mais uma vez ele louva e exalta o nome do Senhor, dizendo que só Deus pode discernir e dar as interpretações, irmãos. Preste atenção numa coisa interessante. Quando o Faraó contou o seu sonho, José pediu discernimento de Deus e Deus logo deu o discernimento. O Faraó ficou tão alegre, tão contente com aquilo, irmãos, que ele não encontrou outra pessoa com uma sabedoria tão grande igual a de José. E eu quero abrir mais um parênteses aqui e aplicar essa palavra nas nossas vidas. O Espírito Santo está tocando meu coração de fazer algo diferente nessa noite. Deus de poder e maravilha.